Oi, gente. A gente começa hoje aqui mais um debate do Olhar de Cinema 2020, dessa vez com o filme O Reflexo do Lago, que está sendo exibido na mostra Outros Olhares, dentro do Olhar desse ano. Hoje a gente vai fazer uma conversa aqui com algumas pessoas que participaram do filme, o Fernando Sektovic, diretor e roteirista, o Frederico Benevides, que foi montador do filme, a Edilene Portilho, que foi pesquisadora do filme e é natural de Tucuruí, e o Lucas Coelho, que foi editor de áudio e mixador do filme. A gente começa aqui uma conversa aberta mesmo, fica todo mundo à vontade para falar e interromper, se achar necessário. Mas eu acho que uma primeira pergunta para lançar para vocês, talvez uma pergunta inevitável, é como é que se deu enfim, o surgimento mesmo da decisão de se fazer esse filme. Entendeu? Assim, como é que funcionou essa pesquisa e como é que essa pesquisa, né, culminou no documentário que a gente efetivamente vê, entendendo, né, o processo, o tempo desse processo de pesquisa, mas como é que essa ideia, né, a fagulha de ideia virou filme. Acho que todo mundo pode falar um pouco disso, da sua relação. Bom, eu vou iniciar aqui, que acho que uma pessoa que, infelizmente, não pôde estar presente na mesa é a Paula Sampaio, que é a fotógrafa, que o filme é inspirado no livro O Lago do Esquecimento. A Paula estava bem enrolada de tempo, não pôde participar, né? E, na verdade, assim, a partir desse livro, eu sempre tive vontade, enfim, de fazer coisas relacionadas à fotografia. Acho o movimento artístico muito interessante aqui na Amazônia. E o trabalho da Paula sempre teve essa relação, né, dos grandes projetos, seja das hidrelétricas ou a Belém-Brasília, Transamazônica, né? E a partir daí, né, eu tive contato com esse livro dela, e a gente teve vontade de adaptar e transformar num documentário. E aí, a partir daí, né, eu sempre falo que para mim o audiovisual é uma grande arte de encontros, né? Encontros que dão certo, encontros que dão errado, enfim. E você vai conhecendo pessoas não só no processo do documentário em si, mas enfim, nessa preparação, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Edilene, que também tinha levado a Paula para Tucuruí, né? E para essa comunidade bem específica, já que, né, a hidrelétrica, o processo de Tucuruí é um processo de 4 décadas, seria impossível a gente dar conta de toda essa trajetória, mas a gente se focou no Rio Caraipé, em algumas pessoas, algumas comunidades desse trecho, desse território, né? E então a gente primeiramente, né, acho que tem que ficar muito claro que esse filme ele é um resultado de políticas públicas do audiovisual que no momento estão ameaçadas, porque ele começou como dentro de um projeto do Núcleo Criativo, né, que era um edital somente para desenvolvimento, onde a gente pôde, né, ter a oportunidade de ter alguma verba para aprofundar a pesquisa, porque a Amazônia tem distâncias muito grandes, é complexo de se locomover, você tem custos altos de logística, e a partir desse desenvolvimento a gente pôde fazer um projeto melhor. E aí a gente teve acesso ao Prodecine 5, que já foi a verba para a produção do filme, que era um edital que também não existe mais, que era voltado para filmes, né, com uma experimentação artística, de linguagem. Então, acho que começou tudo aí. Então, é a minha introdução, mas passo aí para a galera falar um pouquinho também sobre como que eles entraram nesse filme também. Né? Edilene, quer falar? Eu posso só complementar, né, a parte. Bom dia, estou aqui rapidinho, vim dar um tempo para ti, achei um cantinho para me esconder. Sou natural do Tucuruí e na década de 90 eu saí dali, né, e fui estudar, fui aventurar pelo planeta aí para estudar. E aí eu sempre voltava para fazer as pesquisas, né, em Tucuruí. Na verdade, no Rio Tocantins. E já no doutorado, eu estava fazendo a pesquisa na Transamazônica, foi onde eu conheci Paula Sampaio, que foi uma inspiradora, né, na verdade, para o projeto do Fernando. E aí, e aí levei Paula para o lago de Tucuruí, onde era a minha pesquisa do doutorado na época. Mas eu cheguei na Transamazônica porque eu estava pesquisando também Belo Monte.
Então, os meus enfoques eram projetos de barragem, né, na Amazônia. E aí eu tinha dado já um enfoque, e assim, focando os ribeirinhos, né? Então, os sujeitos das minhas pesquisas até hoje são os ribeirinhos, né? Indígenas e tal, mas muito foco nos ribeirinhos da Amazônia. E, e aí gerou então o trabalho da Paula, né? Com os ribeirinhos ali do Tocantins, do lago, da hidrelétrica. Aí foi quando eu conheci Fernando, né? Através da Paula Sampaio já. E aí a gente fez uma parceria muito bacana. Meus pais já estavam morando, né, no lago da hidrelétrica, porque eu tive uma desilusão com a cidade grande, né? Aquela crise. E aí você quer ir lá para o meio do mato da Amazônia, onde não tem energia elétrica, e construir uma baninha e sobreviver ali. E eu fui, né? Fiz essa aventura. Aí os pais me acompanharam. E isso já tem quase 10 anos. Mas a gente já tinha laços, né? Porque a minha avó já mora ali no lago, em outra comunidade, em outra área. O lago é muito grande. Imagina aí, 8 baías de Guanabara, né? Junta tudo e é o Largo da Hidrelétrica, de 8 a 10 vezes a Baía de Guanabara. Então, foi uma área produzida, né, muito grande, e aí isso gerou tanto a minha pesquisa de doutorado, né, mas eu já tinha contato com essa população, já pelos meus familiares, pelos meus avós, pelos meus pais, né, e eu só dei um seguimento. E juntou muitos projetos bacanas, além da pesquisa, né, um olhar muito científico, né, senti muito contemplada com o projeto da Paula e do Fernando, né? Trazer um olhar mais artístico, mais sensibilizado. Foi isso. Não sei se Fernando e Lucas querem falar mais alguma coisa. Fred, quer falar alguma coisa? Fred e Lucas? Olha, eu posso falar. Fiquei muito feliz com o convite do Fernando para fazer o filme. Inicialmente a nossa primeira conversa aconteceu pelo telefone, dali a um pouco a gente se encontrou numa esquina ali da Rua da Glória, ali no Rio de Janeiro e tal, onde eu morava há um tempo. E o que me deu muita alegria, assim, na relação com o trabalho, é que era um trabalho desde o começo, assim, que apesar de ter uma série de condições dessas que possibilitavam que o filme feito por alguém que mora perto, de alguém que vive uma realidade ali, né, a temperatura daquilo ali mais de perto, que compartilha de uma série de memórias, né, que compartilha, como, né, Edilene estava falando, ele também era um trabalho que envolvia muita pesquisa, muito estudo, né? Não era simplesmente uma boa vontade, ou uma vontade de desvelar, ou desvendar, ou desmascarar uma situação, né? Então, aconteceu uma coisa que é muito boa quando acontece, que é ser convidado como montador muito no começo do filme. O Fernando tinha feito já uma extensa pesquisa de anos, já tinha feito uma viagem dentro do âmbito da produção, mas era uma primeira viagem. Né, no momento em que ele conversou comigo, ele ainda fez várias viagens ao território. Embora eu nunca tenha estado lá, infelizmente, que é uma dor, né, que ele estava planejando muito ir agora no lançamento do filme Tucuruí, foi muito interessante poder acompanhar de perto e fomentar o processo junto, né? Mesmo isso, recebendo as imagens, olhando através desse prisma, assim, poder conversar a cada lance, a cada novidade, a cada fato que estava acontecendo chacoalhando no Brasil, a cada movimento da fascistada, né, desse grande descalabro que a gente vive, assim, o filme também se agitava como resposta àquilo ali, né? Então, considero que é um filme bastante atual, é um filme que aponta para um futuro que a gente não sabe onde vai dar, que para isso vai entender, né, certas práticas que são de praxe, que foram muito naturalizadas no país, né? Para deixar a fala um pouco menos abstrata,
quando o Fernando convidou e disse que tinha uma vivência em Tucuruí, que já tinha sido um jovem estudante de engenharia que tinha ido lá e que, né, sou paraense, então, sim, tenho autoridade para falar sobre o assunto, de repente foi muito mais... o que aconteceu em seguir foi desaprender para não pressupor que já sabia falar daquele território. Então, Fernando, um jovem cineasta, no seu primeiro longa-metragem, decidiu que tinha que aprender a chegar naquele lugar, o que eu considero um gesto bastante honesto, bastante forte, corajoso, né? E que vai na contramão de uma série de filmes que, com toda a sua boa vontade, para mim, bastante falida, de ilustrar o que é o outro, o que é aquele lugar, quem é o outro, né? Falar pelo outro, sabe? E aí o cara, de repente, se coloca num gesto de eu não sei quem é, eu não sei o que é, e eu quero me aproximar daquilo ali, né? Que existe, que eu sei que existe, que eu sei que tem uma série de contradições e que uma série de ambiguidades, né? Mas como é que é chegar perto daquilo? E aí se deu por muitas, né, Fernando, por muitas vias diferentes, por estudiosos da academia, por moradores, pelo cinema, né, pelas coisas que a gente ficou vendo e revendo e tal, né, por conversas com, sei lá, o Lúcio Flávio, uma figura fundamental do filme também, né, um grande jornalista, talvez a maior autoridade brasileira em barragens hidrelétricas e tal, e muitos voos de imaginação, né, muitas pressuposições do que poderia ser feito, algumas cenas pensadas juntos que nunca viraram, né? Nunca entraram no filme, mas que foram incríveis de fazer, que apontaram caminhos, né? Para a gente entender melhor que filme era esse. Então, é, é isso. Foi muito feliz, um processo muito feliz. Eu acho muito corajoso e muito batalhado, né? Eu acho que o filme faz jus assim ao que, né? A esse processo. Ótimo. Enfim, se ninguém quiser falar mais um pouco sobre isso, acho que eu parto para uma segunda pergunta, que, enfim, quando a gente assiste ao filme, fica sabendo, né, de primeiro momento sobre essa história toda, da construção de Tucuruí, acho que uma das primeiras palavras que salta mesmo é a ideia de contradição. Enfim, como a megalomania da porte daquela construção e da sua história de, né, destruição do que tudo que está ao redor, como um símbolo mesmo, né, de um governo, de uma ideia de país, de uma construção de país, e a vida daquelas pessoas que estão ali logo ao lado. Símbolos de um regime militar, é importante dizer com todas as palavras, ela vai, a usina meio que materializa esse desejo de domar a floresta. Eu vou né? pegar a palavra, né? Vai. Justamente essa abordagem, né, de todos os estudos que a gente traz, né, a respeito de grandes projetos na Amazônia. E aí nós percebemos que o sujeito natural do lugar, ele é totalmente visibilizado. E o fato, né, do filme trazer essa visibilidade para as coisas mínimas, cotidianas. Então, o fato do filme dar visibilidade aos sujeitos e às suas, ao seu aspecto cotidiano, né? Porque geralmente o filme coloca, né, histórias e tal, mas assim, a sutileza do cotidiano, a simplicidade do cotidiano e do sujeito daquele ambiente foi o que me cativou muito no filme. Nós temos um acervo muito grande, um repertório muito grande de filmes que trazem o que foi dito, né, esse paradoxo até, né, uma ambiguidade entre o desenvolvimento, né, onde se leva produtos, principalmente como é apontado no filme, energia, né, se leva para cá, para o Sudeste, se leva para outros lugares, mas ali o sujeito daquele lugar ele não tem aquela energia elétrica produzida dentro daquele território. E não é só isso que é negado a ele, é todo um significado de desenvolvimento. Por exemplo, eu tive que sair, se eu quisesse estudar, eu tive que sair para estudar, porque em Tucuruí não havia universidade, né? Existia uma grande hidrelétrica, mas a gente não tinha educação pública, a gente não tinha, então
Você se vê no lugar ali na tela, né? Vendo aquela população na tela e a sua particularidade, né? Da sua cultura dentro de uma lógica mercadológica mesmo, em que a natureza vira parte desse capital, desse grande capital. É muito interessante. Acho que foi o que me cativou muito, né, do que o Fernando trouxe de diferencial. Essa é a minha opinião. Eu acho legal a Edilene estar falando isso, porque assim, estou complementando a fala do Fred e da Edilene. Eu acho que a grande questão é porque, para mim, o filme sempre foi qual é o olhar que a gente tem sobre a Amazônia, né? Já que a Amazônia é uma coisa tão falada o tempo todo, no mundo todo. Mas, assim, tanto o início quanto o final do filme apontam muito para isso. Assim, a gente continua tendo as mesmas práticas de um século atrás, e mais de um século atrás, e a gente qual que é essa imagem? Então, assim, esteticamente, até o filme tem essa coisa do preto e branco, enfim, e de mostrar um território que já teve um processo, né, de devastação, de impacto muito grande, mas ao mesmo tempo o carinho, né, acho que olhar para essas pessoas, para esses moradores que têm a sua história, tem a sua fortaleza também, né, tem a sua dignidade. Eu acho que esse é a grande, também não deixa de ser uma contradição, porque a gente sempre queria que a figura do cineasta, né, porque é muito curioso que se alguém me falasse há algum tempo que meu primeiro filme eu estaria atuando no filme, eu estaria como personagem do filme, eu falaria que nunca ia acontecer, mas nesse processo que o Fred apontou, né, e eu acho que para mim a grande lição também é essa coisa de você estar muito disponível a aprender, muito disponível a ouvir, né, já que a gente fala muito, a gente tem muitas opiniões, enfim, mas e a gente da cidade, né, o urbano, mesmo morando em Belém, mesmo eu tenho essa experiência, né, de qualquer maneira eu tenho uma vivência diferente e acho que ouvir e ter essa possibilidade acho que é muito legal. E eu acho que para mim também como morador da Amazônia é sempre essa questão, né, já que nós somos enxergados como um território de recursos naturais a serem explorados, né, sempre como seja ou para conservar completamente ou para explorar completamente, né? É sempre difícil ter, como a Edilene acabou de falar, para eu formar uma pessoa, para eu estudar, para eu ter um técnico, para ter um pensador e tal, muitas vezes as pessoas precisam sair das suas cidades, dos seus territórios, para ir para outros lugares. Então o filme também ele tem esses questionamentos de olhar para esse lugar. E para mim a Amazônia, ela né, a gente sabe disso, tem grandes saberes, tem grande conhecimento, tem grande potencial, que acabam sendo vistos da maneira mais exploratória, básica possível, que é o recurso natural, é a água, é o minério, é a madeira, né, e quanto de que a gente perde nesse processo, né, sem respeitar as tradições, e acaba deixando isso, a gente deixando correr solto, e o que a gente vê hoje no momento é a total falta de controle, na verdade, é um governo que, na verdade, legitima a exploração. Na verdade, o que está acontecendo é isso. E a gente vê os índices e tudo mais, e o que está acontecendo. E o índice deve ser uma ponta do iceberg do que está acontecendo lá dentro dos territórios, né? Estou muito saudoso de ir para os lugares, porque por causa da pandemia não estou podendo viajar, mas estou com muita vontade de voltar. Tem muitos territórios aí que eu queria explorar, mas essa sensação de que, de uma maneira geral, quando se olha para esse lugar, se olha com esse olhar ainda muito exploratório. Uhum. Não, é ótimo escutar vocês, porque são várias questões que estão surgindo a partir do filme, né? Mas enfim, só pegando um gancho do que você falou, essa ideia do encontro, Frederico falou isso, você falou isso, enfim, a ideia do encontro para mim parece fundamental para a construção do filme, para a arquitetação dele mesmo, né? Não haveria filme se não tivesse um reconhecimento prévio de que o que vai se dar ali é um encontro, e que o próprio filme esgaça isso, né? Ele mostra, você como diretor, ele mostra a equipe de filmagem, mostra certas frustrações que acontecem no caminho quando o resultado não acontece de acordo com o previsto. Mas, ao mesmo tempo que ele vai esgaçando a sua própria construção, ele mostra uma abertura, né?
sem ser condescendente, mas exatamente isso, uma abertura para aquilo que vai se encontrar que não se sabe de antemão, mas que não enfim, resume a isso, né? Tem toda uma construção fílmica mesmo, estética, a partir do trabalho com som, a partir desse olhar para o espaço, que não é só documentar o espaço, mas construir um espaço outro, né? A partir do que se encontrou, a partir das referências de fotografia, a partir dos materiais de arquivo, que é uma outra frente do filme. Então, enfim, essa ideia de encontro, para mim, aparece em todas as instâncias. Se quiserem falar mais sobre isso, talvez. Cara, total, assim, acho que o filme, ele parte, eu sempre falo que chegar nesses lugares, né, você chegar com equipamento, você chegar com toda, embora a gente tenha tido uma estrutura muito menor, né, você tem esse impacto e você tem o conhecimento e a magia desse lugar, né, desse encontro dessas pessoas, desse território. E é curioso que o filme, para mim, ele é né, o livro da Paula, ele é a pesquisa da Edilene e ele é o filme na sua construção. As primeiras vezes que a gente foi na casa daquelas pessoas, né, que a gente encontrou com eles, que eles não sabiam o que a gente estava fazendo. Então, eu acho que a gente conseguiu, narrativamente, também falar muito desse processo também de construir um filme, né, de contar. E uma coisa que a gente sempre falava é isso, que a gente não queria ir para esse caminho desse filme Salvador, de um diretor Salvador, que chega naquele lugar e que conhece tudo, e tem essas nuances assim dessa construção, que é sempre um olhar também, né? Sempre uma visão e é sempre um encontro. Mas eu acho que é muito legal você estar falando, que justamente era muito do que a gente queria construir. Eu vou deixar o Lucas falar um pouquinho aqui do som também, que eu acho que é criar o que é levar esse novo lago de Tucuruí através do cinema, né? Bom, na verdade, acho que a gente se encontrou através do Fred, né? O Fred e eu, a gente é amigo faz bastante tempo, já participou juntos de alguns projetos. Eu até, uma vez que eu fui visitar ele no Rio, ele tinha me comentado que estava montando esse filme, que a galera ainda estava fazendo as viagens e tal. E aí, quando o filme foi selecionado para Berlim, tinha essa urgência, né, desse processo de pós, e o Fred estava em Fortaleza, eu estava aqui também, e a gente começou, assim, foi bem intenso, né, o processo, assim, tinha pouco tempo, então foi, assim, me debrucei realmente sobre o filme as 4 semanas que a gente tinha, muito, muito trabalho, e foi bem especial porque marcou também a inauguração do espaço que eu e o Fred e o Alexandre Veras, que é outro amigo nosso daqui, estávamos criando, que era o Ateliê Rural, que é um espaço também de finalização para cinema, que é no meio do mato, e tem essa ideia de um espaço de imersão e de trocas. E foi nossa estreia, foi o primeiro filme que veio para cá e foi maravilhoso, assim, acho que esse tempo que a gente passou junto, mixando, o Fred corrigindo cor, e a gente trocando muito, né, sempre, assim, sobre o filme, eles desciam, ficavam ouvindo um pouco o som, subiam, viam a cor, a gente trocava nesse meio tempo o impacto, né, do que estava sendo feito na cor, o que estava sendo feito no som, como é que a gente fazia isso conversar, né? E foi muito bacana, assim, eu me apaixonei pelo filme desde a primeira vez que eu vi, e tinha esse desafio que era de trazer o som do lugar, né, assim, e ao mesmo tempo criar todos os climas e as atmosferas que eram sugeridas ali pela montagem, né? Assim, acho que não é um filme ele sai, né, começa com um som bem pesado, assim, criando esses climas e levando para lugares fora do realismo, né, e termina, né, a segunda metade do filme ali, quando é mais observação, que a gente termina realmente só escutando aquele lugar, assim, e tinha esses desafios, assim, de como fazer isso transitar, como dar a ouvir esse lugar também, né? Acho que a gente foi uma corrida contra o tempo ali, tive a ajuda de alguns amigos aí que mandaram sons de lá e de regiões perto para a gente reconstruir esses ambientes, e também do Fernando e do Thiago, que foram buscando os materiais que tinham, tipo a rabeta, precisa de uma rabeta aqui, vamos atrás do material bruto, ou em outros filmes onde tem uma rabeta que passa aqui e tal. Foi bem bacana, assim, é um processo que eu me orgulho bastante, assim, gosto muito do filme, gosto muito de como ele soa, e é isso, foi maravilhoso colaborar.
Que bom. Eu vou fazer uma última pergunta, eu lanço para vocês. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Mas acho que é uma pergunta importante quando a gente assiste o filme, também escutando a Edilene com sua pesquisa, enfim, que é esse cuidado na hora de dosar uma relação, que é uma relação entre histórias, né, individuais, pessoais, daqueles habitantes de Lago do Tucuruí, pessoas que estão nos ensinando ali modos outros de lidar e cuidar da terra e de ser cuidado pela terra, inclusive, né, como uma relação de mão dupla. E essa relação entre essas histórias pessoais e uma macro história nacional. Enfim, está se contando desse período, está se contando do regime militar, está se contando de permanências desse regime hoje. Enfim, né, uma relação entre uma macro história nacional e essas histórias pessoais, individuais, que não pode se perder de vista. Como é que vocês dosaram isso? Eu acho que o desafio do filme sempre foi esse, assim, porque você estava contando uma história grande, mas assim, até o Fred tem uma frase ótima: quando você fala muita coisa, você não acaba não falando nada. Então, assim, acho que não era isso, assim, não era um filme para dar conta histórica, didaticamente, de toda a construção de Tucuruí, enfim. A gente, obviamente, abriu mão de muita coisa, mas a gente queria, acho que muito mais, é, essa relação com os arquivos, essa relação com as entrevistas, enfim, que existiam, muito mais dentro desse filme que está acontecendo. Eu acho que é muito legal, porque assim, para mim o filme ele acontece durante essa jornada, durante esse, eu até brinco, é um boat movie aí, que é o filme do barco, que a gente está no Seu Manduca, que é o pai da Edilene, e a gente está nesse barco e nesse lugar indo nessa jornada. Eu acho que o aprendizado é um aprendizado diferente, não é esse aprendizado didático que se dá por ele. Acho que ele vai caminhando nessas frestas assim do filme, né? Que o filme, a gente sempre falou que queria que fosse um filme que as pessoas pensassem um pouco, refletissem, que é o próprio nome do filme, né? E não simplesmente tivesse aquilo como uma coisa muito dada de aprendizado, mas que ficassem absorvendo. Então, assim, a linha histórica é muito mais sutil, né? Então, acho que a gente tinha que saber no momento a construção da hidrelétrica, quilowatts, enfim, e a relação que isso tem com alumínio, com Carajás, enfim, com todos os grandes projetos, né? Porque isso é uma política muito maior do que somente uma hidrelétrica ali, né? Na verdade, é todo um projeto de exploração, mas a gente queria construir isso de uma maneira muito mais sutil, né? Não sei se o Fred quer dar uma palavrinha aí também com essa construção. Claro. Carla, primeiro eu queria te agradecer as perguntas, muito bacanas, dá para ver que você viu com bastante atenção mesmo o filme, né? E lamentar por ser tão pouco tempo, porque agora que parece que a gente está começando a tocar alguma coisa da superfície do filme, assim, né? Depois da gente ir apresentando, entendendo e tal, e perdendo a timidez um pouco, né? Mas sobre o que você perguntou e o que o Fernando estava falando, eu acho que é crucial mesmo. É uma coisa que esteve no centro da preocupação, porque a gente se depara com uma série de mistificações ou com uma série de é uma grandiosidade, né? São esses hiperobjetos, que é a barragem gigantesca com toda a sua história e sua rede de relações, né? Como o Lúcio Flávio coloca, a Eletronorte foi criada numa negociata com o Japão para beneficiar alumínio e Tucuruí é criada por isso. Aí vem, por outro lado, a Amazônia, né? O que é a Amazônia, né? Essa floresta gigantesca, a maior floresta tropical do mundo, que está situada majoritariamente no território brasileiro, que está sendo destruída a todo instante, né? E que acaba que a pessoa fala da Amazônia, aí a Amazônia não sabe se está em Manaus, Belém do Pará, acha que Belém do Pará está no meio da floresta completamente, né? Enfim, tem uma série de mistificações mesmo, e má compreensões, né? Essa ideia de que, como já falam muito, né? O Brasil com Z não conhece o Brasil, né? Assim, então, a gente não conhece nada, na verdade, do nosso país, né? Eu acho até que somos países completamente diferentes. Aqui no Nordeste, Fortaleza, Ceará, aí Nordeste também é outra mistificação, o Norte, né? São países diferentes, assombrados pelos mesmos canais de televisão, pelas mesmas políticas públicas falhas e tal, e pelas mesmas multinacionais predatórias, né? E agora a gente tem um fascistão no poder que amplia esse projeto de destruição, que consiste justamente em acabar com qualquer tipo de variedade, né? Acabar com qualquer tipo de
possibilidade de encontro entre diferentes, né? Possibilidade de criação através da dissemelhança, né? Ou de contrários, ou de diferentes, de qualquer maneira. Então, era uma coisa que era muito importante para o filme, nas nossas conversas, era, de um lado, encarnar, né, esse local, por mais que essa fotografia em preto e branco coloque tudo numa certa fábula, ou numa certa, né, um certo distanciamento, ela também promovia um encontro com essas imagens do passado, né, com os registros lá, que são registros amplamente coloniais, né, registros que só pensam na mais-valia, só pensam na exploração predatória e enxerga tudo que não é humano como recurso, inclusive os humanos, né? Alguns são mais humanos que outros, né, nesse caso. E, por outro lado, entendendo que nesse momento, nesse descalabro todo, onde a destruição dessa variedade é a destruição da floresta, é a destruição da universidade, do estudo, é a destruição do cinema e das artes, a gente entende que precisa estudar, que a gente precisa levar muito a sério o que a gente está fazendo, né? Então, entre uma macro e uma micro-história, né, entre esses encontros se dão em muitas camadas, era uma coisa essencial para o filme. E aí a gente, durante esse tempo todo, entre filmagens, montagens e tal, finalização, som, era tudo muito disputado também, no bom sentido, assim, né? No sentido de que eu vinha, não, gente, isso aqui não tem condição, não dá para ser assim. Eu Fernando, não, realmente isso aqui. Por outro lado, isso aqui também, sabe? Aí o Lucas vem e traz uma outra dimensão sonora que começa a chacoalhar o filme também, sabe, todo, e aí começa a se modificar em relação a isso. Então, acho que os encontros internos da equipe foram valiosíssimos no sentido de tentar esse entendimento de que a gente está lidando com uma coisa, por um lado, muito grande, que diz respeito ao mundo, né? Ou como a gente, nos debates lá na estreia em Berlim, falava, olha, se não houver Amazônia, dentro em pouco, pode não haver Berlim também, né? A questão nos ultrapassa muito, né? Como Estado, como nação, né? Essa imbecilidade nacional, ela ultrapassa muito as fronteiras, né? Assim. E aí, como o Fernando já falou, né? Essa destruição completa e restrita pede algum tipo de reação. E a gente estava entendendo que a reação possível para um cineasta, o que é, né? Talvez seja ouvir, talvez seja proporcionar encontro, né? Talvez seja dividir um aprendizado, né? Poder estudar para mostrar para o outro, poder estudar nesse sentido mais amplo, não da cabotina, não estou falando de cátedra, de academia, não. Estudar no sentido de se interessar mesmo, né? De buscar, de ir atrás, sabe? Então, nesse sentido, para mim, cara, muito incrível participar desse processo, pelo tanto que eu aprendi e posso continuar aprendendo com o filme, porque a cada exibição também acontece, chegam pessoas com outras, né, com outros fatos, com outras percepções, né, sobre o local, sobre cinema também, que a gente acaba falando pouco, em certo sentido, né, a gente está aqui falando pouco de cinema, de cineastas ou de influências, referências, mas porque eu acho que justo a gente se entende no momento limítrofe mesmo, né? E se esse filme pode alguma coisa no mundo, né? Se essa ação pode efetivamente ter algo, tem a ver com como a gente anima, né? Como a gente conversa sobre ele, como a gente agencia o filme, né? Eu espero que seja muito visto e seja muito discutido, porque está precisando bastante de iniciativas como essa. Com Vou pegar um certeza. ganchinho do Vá, Fernando vá. rapidinho. A postura do Fernando, né, na convivência. Eu acho que isso foi o grande aprendizado, não só para um diretor de filme, mas para toda aquela comunidade. Né? Para mim, foi extremamente valioso, né, esse tipo de aproximação. Porque a gente tem muita coisa do colonizador, né? Que vai da cidade grande, do artista, do cientista, do não sei o quê. E isso que vai no bloco fazer algum tipo de impacto. E o Fernando, ele trouxe uma sutileza do contato com as pessoas de uma forma muito... A minha mãe adora, meu pai adora, sabe? Todo mundo que ele teve contato, né, que ele teve vivência realmente extremamente diferente, né? Mais um da família, né? Porque nortista é assim, tudo parente. Se você
marinou os olhos com algum sentimento junto, pronto, já tá dentro da família. Então, assim, aquela comunidade toda, né, no fundo abraçou o Fernando na sua sensibilidade, né? Ele é muito carinhoso. Então, eu acho que isso nem é tão presente no filme, mas na realidade isso foi muito, muito presente, né? E eu acho que dá uma grande segurança. Fernando de falar, é isso que eu vejo enquanto filme, né? Dessa realidade aqui. Então, para mim, esse foi o maior presente, né? Gostei até aqui de deixar claro isso. Ótimo. A gente vai ter que encerrar. Fernando, se quiser falar algumas palavras finais, a gente acaba logo. Quero só agradecer a todos que estão aqui, inclusive você, Carla, que está falando pela primeira vez, mas que já teve um carinho incrível com o filme. Super feliz pela Edilene, assim, realmente tenho um carinho, uma saudade, assim, de momentos em Tucuruí, lá no lago, a troca realmente, Fred, Lucas e tem outras pessoas da equipe que não estão aqui, que me abraçaram mesmo e que me dão forças para acreditar, né, na nossa produção e no cinema, enfim, em toda essa ferramenta, porque acho que é muita paixão junto aqui pela Amazônia, pelo cinema, por Tucuruí, enfim. Então, só quero realmente agradecer e espero que, né, as pessoas assistam o filme, debatam, né, que realmente se apropriem de toda essa trajetória aí, de todos esses anos, que está culminado no Reflexo do Lago. Então, muito obrigado mesmo. Gente, obrigada a todo mundo que está aqui, quem está assistindo a gente. Muito obrigada.